Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigado ao cerimonial. Começar, evidentemente, além de cumprimentando, agradecendo a UNIR, na pessoa da magnífica reitora Marcele Pereira, a Sejuscel, na pessoa do Jobson Bandeira, a pró-reitora de Extensão e Cultura, Neiva Araújo, e aos intérpretes, Nilceia e Everson, que são muito importantes, né, nesse momento, aos técnicos, né, o Anael e o Alexandre, que estão aí nos bastidores, agradecer aos nossos convidados, que logo mais farei a apresentação, a Raíssa, a Chicão, ao Anderson, ao Edier. Então, obrigado, bem-vindos todas, todos e todos, espero que estejam me ouvindo bem, vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube. Eu vou começar, e claro, agradecer também, evidentemente, o Departamento de Artes da UNI, né, teremos 3 professores aí mediando o evento, e agradecer ao chefe do departamento, Alexandre Falcão de Araújo, ao professor Kleber Maurício, né, que caminhou muito do trabalho aí, dizer que é uma alegria estar aqui com todas e com todos vocês, dizer que é um misto de alegria e de tristeza, porque ontem eu recebi a 2ª dose da vacina, ao mesmo tempo é importante a gente se solidarizar com todas essas famílias enlutadas, né, que perderam seus entes queridos e não puderam alcançar esse momento que eu, por exemplo, alcancei ontem. Algumas questões iniciais antes de apresentar os nossos convidados, e a primeira delas é me audiodescrever, né? Meu nome é Adailton Alves, sou professor do Departamento de Artes, eu tenho 1,75 m, sou pardo, antes eu tinha um certo receio de usar pardo, mas recentemente tem saído algumas pesquisas, né? O pardo nada mais é do que um mestiço, principalmente na mistura de indígenas e brancos e europeus, né, que estiveram aqui em nossas terras fazendo o que fizeram. Mas, enfim, estou à frente de uma parede branca, tem alguns quadros e uma pequena estante. E essa é a primeira mesa de uma série de 4 mesas além do momento cultural. A 4ª mesa, inclusive, todos vocês que estão aí acompanhando pelo YouTube, vocês podem se inscrever e participar para, de repente, alguma das mesas que vocês acharam que não contemplou uma ideia ou outra, então podem, até mais, professora, podem aparecer nesse evento, vai ser muito importante essas trocas. Algumas coisas para iniciar, que é importante. A Lei Aldir Blanc, ela é fruto da mobilização dos artistas de todo o Brasil, né, diante do momento pandêmico. Os recursos colocados na Lei Aldir Blanc já eram da cultura, era do Fundo Nacional de Cultura, é importante isso ser esclarecido e estar claro para todo mundo. Essa luta dos artistas foi encampada por alguns congressistas e depois por todo o Congresso, tanto que foi aprovado por unanimidade. E, como já dito aqui, foi uma lei de emergência para salvar a cadeia produtiva das artes. Ao mesmo tempo, quando o recurso chega em Rondônia, é uma maravilha, porque nunca teve acesso a um recurso como teve aí o superintendente já avisou, né, que Rondônia nunca recebeu tantos recursos destinados à área da cultura, então isso é muito positivo e é fundamental que, de fato, porque isso ajuda, inclusive, a economia a girar nesse momento difícil. E é evidente que não basta ter os recursos, né? A gente sabe de alguns municípios e alguns lugares que tiveram muitos problemas, os nossos convidados talvez falem um pouco, a gente sabe que a Sejuscel fez várias reuniões com os artistas, ou seja, houve todo um empenho para que, de fato, esses recursos pudessem chegar na mão dos artistas, então, isso é louvável e é importante também a gente falar. E ainda tem um saldo aí, bastante recursos, em torno de 11 milhões ou um pouco mais. Então, preparem os seus projetos, que os editais em breve estarão na rua. Os nossos convidados vão tratar um pouco de tudo isso, que é só uma abertura aqui inicial, com certeza, e também da experiência de cada um
nos primeiros editais, né? Então, explicar para todos e todas como será a dinâmica e todos. Cada convidado tem 15 minutos, no máximo, de fala, porque o nosso tempo é curto. Eu vou avisar pelo chat interno aqui, quando estiver faltando 10 minutos, e aí, sobrando algum tempo, a gente, de repente, pode fazer algumas perguntas uns aos outros, ou tentar esclarecer algum ponto. Tudo bem? A gente já estabeleceu os dois primeiros, vamos iniciar com o Chicão, eu vou fazer a apresentação à medida que cada um for falar, e aí eu peço que, além da minha apresentação, quando falarem, também façam a sua audiodescrição, por gentileza. O Chicão Santos tem mais de 40 anos de produção, de experiência, então o mini currículo dele é um baita currículo. Então, Chicão, eu vou tomar a liberdade de falar de alguns pontos, né? Porque senão o nosso tempo ia ser tomado aqui. Então, Chicão é palhaço, ator, produtor, diretor de teatro. Ele é idealizador e proprietário do Espaço Cultural Tapiri, que é um espaço importante na cidade, um espaço de compartilhamentos e trocas, sobretudo do teatro popular. Ele esteve à frente também como presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas durante um bom tempo aí. Ele é, inclusive, um dos grandes articuladores das políticas públicas na área da cultura. Membro da Academia Rondoniense de Letras, Artes e Ciência, ocupando a cadeira 19. São 43 anos da cena. Ele tem esse rostinho jovem, mas tem uma experiência, uma larga experiência. 43 anos na cena, lutando por uma biopolítica para as artes cênicas na Amazônia. Fundador, além do Espaço Tapiri, também do grupo O Imaginário, que organiza, por exemplo, um dos festivais referências no Brasil, que é o Festival Amazônia em Cena na Rua. E com o Imaginário também circulou pelo Brasil afora, com diversos projetos. E na experiência aqui da Lei Aldir Blanc, tem uma série de projetos aqui, mas eu vou deixar que ele mesmo fale um pouco sobre isso. Então, a partir de agora, Chicão, 15 minutos, a palavra é sua, fique à vontade. Acho que o teu áudio está fechado. Desculpa, isso é coisa da idade. É a idade, Adailton. Então, Adailton, sempre é um prazer muito grande estar com você, participando, né? Nós estivemos lá na Bahia, fundando a Rede Brasileira de Teatro de Rua, e agora aqui em Rondônia, fazendo essa missão de estabelecimento das políticas públicas. Quero cumprimentar a magnífica reitora da Universidade Federal de Rondônia, Marcele Pereira, minha amiga, cumprimentar também o superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, e é tanta área, se eu for falar de todas, como ele falou, né, é difícil lidar. Alguns problemas, ocorrem algumas falhas. Então, o Chicão estava iniciando, então eu vou diretamente passar a palavra para o Chicão Santos, para que ele faça sua audiodescrição e fique com o seu tempo desde o início, evidentemente. Por favor. Ok. Eu sou vermelhinho, mas não sou um boto, né? Tenho o rosto todo vermelho. Hoje eu estou de camiseta preta, a camiseta não aparece a escrita aí, mas ela está com escrita cuidado. Meu cabelo é um cabelo que todo mundo tem inveja dele, porque eu só lavo com sabão e o cabelo é um cabelo cor de burro que foge. Não tem essa cor não, mas eu sempre falo dessa cor, uma cor bem estranha, bem diferente, né? Então, e ao fundo, na parede do fundo, tem um banner do Amazônia em Cena na Rua, que é o Festival de Teatro de Rua, e uma escrivania ali com uns bichinhos que eu trouxe do Peru, enfim, umas coisinhas que são meus mimos, que me ajudam aí também nessa decoração desse espaço aqui, tá? Adailton, quero te cumprimentar e cumprimentar a todos que estão participando aqui conosco. Também estender os meus cumprimentos à Marcele Pereira, nossa magnífica reitora da Universidade Federal de Rondônia, ao Jobson Bandeira, nosso superintendente
de cultura, esporte, lazer, juventude. Também quero registrar aqui e cumprimentar a nossa presidente do Conselho, Valdete Souza, né, que está na presidência do nosso Conselho Estadual de Políticas Culturais. Cumprimentar a nossa coordenadora de cultura também, Carmélia Cardoso, que junto com a sua equipe tem trabalhado muito para que esses editais venham ao encontro e às necessidades desse momento em que nós estamos passando de pandemia, como um suspiro, um socorro. Eu vou fazer uma abordagem aqui da lei, como eu participei e ainda estava na presidência do Conselho de Políticas Culturais do Estado, eu tive os primeiros contatos da lei, porque também eu fazia parte do Conecta, que é o Fórum de Presidentes de Conselho do Brasil, e ali nós iniciamos toda aquela discussão com outros atores, com outros parceiros, para que nós pudéssemos ter uma lei com um recurso que fosse suficientemente distribuído por todos os municípios, por todos os estados ou Distrito Federal para atender o momento da pandemia em que os nossos artistas tiveram e têm ainda muita dificuldade de sobreviver, né? Nós fizemos um levantamento de números que no Brasil a gente tinha poucos números, dados. Então, nós construímos esses dados, então nós chegamos aos números de 15 milhões de trabalhadores da cultura que estavam ali sem trabalhar. Nós chegamos ao número de 1.000 circos no Brasil, em média com 4, 5 famílias que estavam também sem trabalhar. É um número muito grande. E principalmente a fragilidade do circo, porque os nossos circos eles estavam em itinerância e pararam naquela cidade onde estava armado e ali permaneceu sem nenhuma condição, vivendo de cesta básica, tal. Então esses dados foram todos levantados para que a gente pudesse sensibilizar o Congresso brasileiro para votar a lei e a gente ter acesso a esse recurso. Foi uma luta gigantesca, não foi fácil, porque nós temos um governo federal que não tem essa preocupação. Nós temos lá na nossa hoje Secretaria Especial de Cultura uma política que joga contra, inclusive para a gente conseguir a promulgação da lei, a sanção da lei 14.017, que é a Lei Aldir Blanc, foi uma dificuldade muito grande. Nós passamos 49 dias para ser sancionado e depois mais uns 30 e poucos dias para ser regulamentado. Então nós perdemos muito tempo e os estados, os municípios desejosos para executar a primeira parte da lei no ano passado e com todas essas dificuldades. E quando esse recurso chegou, nós já tínhamos aqui no estado, eu ainda na presidência, fiz 16 videoconferências com todas as setoriais do Conselho, ouvimos as setoriais, preparamos os terrenos, o terreno para que a Sejusel pudesse lançar os editais e atender a toda a cadeia produtiva, né? Logicamente que, como o Jobson até falou na abertura, nem a Sejusel, nem nós, artistas, estávamos preparados para enfrentar uma pandemia e também para executar um recurso tão expressivo, porque nós nunca tivemos uma experiência anterior de um volume de recurso como esse da Lei Aldir Blanc para executar os editais. Então, houve um esforço gigantesco do Conselho Estadual de Política Cultural, da Sejusel, dos artistas, para que a gente pudesse fazer com que se materializasse aquela ideia da Lei Aldir Blanc. E isso aconteceu, foi um trabalho onde vários técnicos da Sejusel se colocaram à disposição, se desdobraram para que tudo isso acontecesse e a gente executasse aqueles primeiros projetos, né? Nós tivemos aberto ali mais de 1.100 prêmios, enfim, iniciativas, né, para receber iniciativas,
e nós tivemos a inscrição de 404, de 410, se não me falha a memória, e 400 sendo contempladas. Então, houve ali, naquele primeiro momento, também uma baixa participação dos artistas, até porque também, professor Adailton, tinha uma descrença de que esse dinheiro não ia chegar, de que a coisa não ia acontecer. E nós sempre falando que isso era uma realidade, que ia ter esse socorro, né? E aí também a Sejusel e a Procuradoria lá da Sejusel teve um enfrentamento muito grande com os órgãos de controle, com os órgãos que cuidam da formalização dos procedimentos, para convencer, para que eles liberassem esses editais, tal. Nós conseguimos vencer porque nós tínhamos feito todo um trabalho anterior de ter um programa estadual de editais, a gente já tinha tido umas experiências de outros editais, então isso fez com que a gente pudesse, naquele momento, fazer a edição daqueles editais. Uma das preocupações, e que eu tenho levantado muito, é o alcance do acesso aos editais. Nós temos um estado que ele é continental, um estado que tem regiões com difícil acesso, com baixa participação nos meios tecnológicos, como internet, essas coisas tudo, que é ali no Vale do Guaporé. Nós temos vários municípios que nem internet tem, nem acesso à internet tem. Então, isso dificulta. E a gente sabe que, nesse tempo de pandemia, o próprio órgão de cultura não pode estar presente, porque tem o isolamento. Nós temos as comunidades indígenas que estão aldeadas e não é permitido a entrada de ninguém lá dentro, não tem essa permissão, então tem essa dificuldade também. Nós temos os quilombolas também que tiveram baixa participação no primeiro momento pela dificuldade de acesso a essas regiões e essas localidades. Então nós temos um grande desafio de ajudar o órgão gestor de cultura nesse momento, fazer com que esses editais possam chegar em todos os lugares. E a Marcele falou uma coisa muito interessante. Nós temos que lembrar que essas ações agora elas são emergenciais, elas não são políticas públicas permanentes. Nós precisamos ampliar a nossa fala, a nossa discussão, para que tanto a Sejusel como o Conselho possam encontrar mecanismos para que a gente possa ter lá no Fundo Estadual de Cultura o nosso recurso, que está consagrado na nossa Constituição do Estado, para que a gente possa também fazer outras políticas, né, para atender também essas comunidades e esses lugares. Então, eu quero aqui dizer que, como eu estava no processo de saída do Conselho, e também eu estava licenciado para a questão política partidária, eu não tive nenhum projeto inscrito em meu nome, mas eu pude partilhar do meu conhecimento na realização de vários projetos, inclusive atuando como produtor, atuando como técnico, né, e aqui alugando o Espaço Tapiri para vários projetos, bons projetos. O legado que temos da Aldir Blanc é que realmente a gente conseguiu, num tempo de pandemia, fazer bons produtos de excelente qualidade e, fundamentalmente, Adailton, atender os trabalhadores da cultura. Cada festival, cada proposta, minimamente atendeu aí 15, 20 trabalhadores, contratando, pagando, técnico de som, técnico de luz, equipe de transmissão. Então, foi um sucesso toda essa primeira execução. E esperamos que nessa segunda seja ainda muito mais e que as pessoas possam inscrever, possam participar. Então, meu agradecimento à Sejusel e toda a equipe técnica da Sejusel, em nome do Jobs, em nome da Carmélia, em nome da Valdete, presidente do Conselho, e deixo aqui o meu abraço fraterno a todos e vamos compartilhar aí com os outros parceiros das experiências vividas nesse primeiro momento. Meu muito obrigado. Agradeço, Chicão, que nem usou o tempo todo, né? A gente também teve esse probleminha aí no meio, é bom, talvez seja bom. Vou passar com a nossa segunda convidada. Chicão chamou a atenção, né, dessa profusão. Eu fiquei realmente encantado com a profusão de produções, realmente uma coisa muito bonita, assim, ver a produção do interior, da capital, né? Então,
Agora eu vou passar a palavra para Raíssa Dourado, que é realizadora audiovisual, nascida em Porto Velho, Rondônia, venceu o prêmio de melhor direção no segundo Festival Internacional de Cinema de Bahia, Formosa, Natal, no Rio Grande do Norte, em 2011, com o filme Vermelho, o qual em 2012 foi exibido no Festival Internacional de Cinema Independente Off Plus Camera, na Cracóvia, Polônia. Ganhou o prêmio Lidilson de audiovisual, criado pelo governo do estado de Rondônia, para a produção do documentário Vozes da Memória, que é belíssimo, exibido em todos os estados do Brasil pela terceira Mostra Sesc de Cinema, selecionada pelo Itaú Cultural no edital Arte com Respiro, múltiplos editais de emergência, artes visuais e audiovisual, em 2020, e premiada no terceiro concurso de documentários da TV Câmara Brasília. Dirigiu o episódio 4, Por Todas Nós, da Caritas Brasileira, diretora do primeiro Guaporé Festival Internacional de Cinema Ambiental na Amazônia. Também tem vários projetos aí aprovados na Audi Blanc. Então, com você, Raíssa, começando com sua audiodescrição, por gentileza. Eu sou Raíssa Dourado, eu tenho cabelos cacheados, não, curtos, né? Acho que na altura do rosto. Eu estou usando uns brincos que imitam osso, mas não é osso, tá? É sintético, sei lá, plástico, eu acho. Estou com uma camiseta amarela, batom. Eu sou branca e muito queimada do sol, né? Eu me exponho muito ao sol. Isso é uma mistura também, como o Adailton falou. Tem até uma música do Caetano que cedeu para Céu, que se chama Pardo. Recomendo, uma ótima música. E eu também ficava nesses questionamentos, Adailton. Então, eu estou no enquadramento aqui da minha tela. Tem uma tela que se chama Piracema, de um artista daqui, um grande artista plástico, que é o Flávio Dútica, e que é também a identidade visual do nosso festival Guaporé Festival de Cinema Ambiental. Acho que é isso, eu esqueci alguma coisa? É isso, né, Adelito? É isso. Eu também quero saudar os meus amigos e parceiros aqui de trabalho, né, de projetos. Quero agradecer também a Seja o Céu, a Unir como um todo, e ao professor Adailton pelo convite, ao professor Kleber, enfim, a Valdete pelo trabalho dela no conselho. Enfim, agradecer a todos, né? Vou seguir aqui para minha fala. A Aldir Blanc realmente, assim, trouxe, né, para a gente, no momento de pandemia, um recurso que nunca imaginamos. E talvez se não houvesse uma pandemia, ela não teria acontecido também, né? Acho que sim, estava pensando nisso esses dias. Uma coisa levou a outra, né? E ainda bem que nós tivemos isso. Eu acho que o Chicão já falou muitos pontos, né? Então eu não vou entrar nisso. Eu acho que realmente a lei tem uma ação de muita gente envolvida para que ela aconteça, né? E que, graças a todos os envolvidos, a gente conseguiu em Rondônia, porque tem alguns estados que eu acho que não conseguiram, e realmente é lamentável, né? Porque, assim, o que a gente quer é recurso para produzir cultura e para botar comida na nossa geladeira, para pagar os boletos, né? Porque os artistas, essa é a nossa profissão, né? A gente tem que ter remuneração, enfim. E eu queria falar dos pontos positivos e negativos aí da lei, aqui para a gente em Rondônia. Eu vou ser bem simples, assim, acho que analisar. Chicão já falou muita coisa, né? Eu acho que eu, por exemplo, né, você lendo aí a minha mini bio, dá para a gente ver o quanto de produção que eu consegui, né, realizar. Né? É uma grande oportunidade para a gente que nunca teve, né, esse recurso. E eu também reitero que a gente precisa falar, sim,
sobre o nosso fundo de cultura, sempre, né? Porque a gente teve uma audiência lá atrás com alguns deputados, né? Com alguns artistas e ficou por isso mesmo, né? Assim, eram falas e falas e falas e ficou. Não aconteceu. Imagina se a gente não tivesse a Aldir Blanc agora, ia estar todo mundo assim, não sei como, né? Porque eu mesma consegui, né, viver nesse momento com o meu trabalho, e aí diretamente sendo paga pelo que eu faço, que é trazer cultura, né, fazer projetos de cultura e trazer arte aqui para o nosso estado e também levar um pouco da nossa identidade, da nossa cultura para outros lugares do Brasil e do mundo. Entre os pontos positivos, eu acho que já foi até citado, não gostaria de repetir tanto, né? Mas é isso, assim, muita gente conseguiu realizar o que antes não era possível, né? Eu, por exemplo, acho que um ponto positivo para mim, como produtora, realizadora, né? Poder ter, por exemplo, gravado a Festa do Divino Espírito Santo com o Ederson, né, o professor da Unir também, e a gente estava sempre procurando um recurso para finalizar e distribuir esse filme, né? E aí iríamos fazer com um recurso próprio, mas sempre buscando os editais. Então ficou um grande filme, a gente já tinha tudo gravado, isso foi ótimo, porque a gente não teve que se expor nesse projeto, nem expor as pessoas, né? Até porque não aconteceu a Festa do Divino, obviamente pela pandemia, e ficou um filme belíssimo, eu recomendo, né, a todos que não assistirem, assistir, tá no YouTube. Esse foi um dos projetos, né, longa-metragem, e aí eu já falo também do ponto negativo, né? O ponto negativo eu acho que foi a questão de valores, né? Se a gente tinha 18 milhões, por que colocar 50 mil num longa-metragem? Porque a gente sabe que, nacionalmente, 50 mil é um preço, é o valor de um longa-metragem, não, de um curta-metragem, e está entre 50 e 60 mil. Então, a gente, sabe, teve Eu, por exemplo, não quis participar desse edital, porque eu achei, assim, que era melhor a gente só montar um filme que a gente já tinha, né? Porque assim, a gente não conseguiria fazer um longa-metragem com esse valor e com todas as viagens que foram, são lugares distantes, a gente sabe que aqui na Amazônia, né, enfim, você pagar voadeira, diesel, alimentação, enfim, são muitas coisas envolvidas nas produções, Chicão sabe bem disso também, que já fui com ele lá para o Guaporé também. Então, assim, são coisas que a gente tem que colocar. Se a gente tem 18 milhões, como é que não se pesquisa na hora de colocar no edital quanto que é o valor nacional? Para a gente, pelo menos, Rondônia está pelo menos próximo do que é. Se sobrou dinheiro, eu não entendo por que essa questão de valores, né, de projetos não foram colocadas. Eu tentei, né, mas assim, eu tive respostas do tipo, nossa, 50 mil... A Sejusel, eu acho assim, nossa, é altíssimo esse valor. Então, assim, é preciso que a gente entenda das linguagens, saber que o audiovisual ele é caro quando ele é produzido. Quando eu, que tenho uma produtora, né, assim, eu tenho todos os equipamentos básicos bons, né, para se fazer uma grande produção, ou que seja de qualquer tamanho, mas assim, tem uma ótima qualidade. Tem pessoas que produzem com celular também, eu acho que é super acessível, é um outro tipo de produção, mas se pode fazer filmes também com celular. Eu coloquei isso na reunião do conselho, porque a gente estava falando sobre compra de equipamentos, né? E aí as pessoas não entendem também que o celular é uma câmera. Ele é uma câmera, né? Uma câmera de mão, que está super acessível, porque quase todo mundo assim, né? Da cidade, porque a gente sabe que os quilombolas, indígenas, pessoas que estão mais distantes, não é todo mundo que tem acesso a um celular, né? Então, são questões que eu estou colocando aí, que foram as minhas dificuldades, e, enfim, coisas que eu vou lutar aí,
Eu quero agradecer ao Jobson pela notícia. Eu não tinha visto ainda que tinham postado num grupo que foi aberto para consulta pública os editais. Isso realmente é uma coisa muito boa, porque daí a gente pode colocar tudo isso, né, no papel, ou que dirá no Word, né, e enviar para Sejusel. Agradeço muito, acho que tem que ser assim mesmo. Por mais que eu tenha contribuído com a Valdete, do conselho, às vezes eu não tive muito tempo de pontuar tudo, né, então, assim, isso é muito legal. Eu acho que um ponto também negativo é a comunicação do artista com o fazedor de cultura com a Sejusel. Que, assim, não somos inimigos, estamos juntos, né, nessa. Então, assim, eu não tenho que ter receio de comunicar, e eu também não estou atacando a Sejusel, né? Queremos ir juntos para fazer melhor para a gente e para todo mundo, né? E queremos executar todo esse valor aí que está disposto. Não é possível, né, que não se saiba como gastar dinheiro com bons projetos de cultura e que todo mundo está precisando, enfim, produzir, pagar suas contas, enfim, todas essas coisas que todo mundo sabe, pagar boletos também, né? Para viver tem os seus... Enfim. Eu queria falar que uma questão, assim, que me foi muito cara, assim, no processo do final dos prazos dos editais, né? Foi algo que, assim, que me foi muito caro, assim, para minha saúde mental, eu acho. Eu tive que lutar pela prorrogação, né? Botar minha cara lá, dar entrevistas, sabe? Lutar por uma coisa que a gente não precisaria ter tido, esse desgaste emocional, e eu tendo que finalizar vários projetos, e assim, e aí não sabia nem se finalizava ou se eu estava na luta ali, fazendo vídeo com os artistas, né? Muita gente que está aqui participou dessa luta aí pela prorrogação. Ganhamos, ainda bem que o senhor Jobson ouviu os nossos vídeos, né? Porque, assim, se a gente tem... eu estou sendo parecerista dos projetos audiovisuais em Pernambuco, e que é uma grande inspiração para mim, Pernambuco, né? Como gestão, como cultura e como o cinema em si, né? O cinema, a música. Então, assim, eu estou vendo os projetos de lá, e aí eu tenho notado, assim, que são questões, né, que eu até vou colocar, né, nos meus questionamentos aí que estão abertos, né, para os editais, que, por exemplo, é a questão de prazos, entendeu? É muito difícil fazer um filme, quem dirá dois, ou outras coisas, com os prazos que a gente tem na Aldir Blanc. Eu sei que tudo tem prazo, que vocês também têm que ter prazo para prestar contas para o governo federal, mas, assim, é preciso que a gente tenha o máximo de tempo para fazer, porque enquanto em outros editais de outros estados a gente tem 1 ano para fazer um filme, a gente tinha aqui 120 dias, né? Então isso é muito pouco. E aí se prorrogou e continuou pouco, porque os processos, eles são demorados, eles precisam de maturação, eles precisam que a gente pense no que a gente está fazendo, faça escolhas, e depende de vários profissionais também, e não dá para fazer tudo sozinha também, porque cinema é coletivo, né? É um trabalho coletivo. Eu tenho poucos minutinhos aí, né, Adailton? Eu vou falar rapidamente dos meus projetos. Um deles é o Guaporé Festival, foi um grande sucesso, foi lindo. A gente teve uma apresentadora que é jornalista aqui, que também trabalhava nas mostras de cinema de direitos humanos, que é a Emanuela Palma. Ela foi apresentadora, ela trabalhou muito aqui nos jornais de Rondônia, é daqui, enfim, hoje em dia mora no Rio de Janeiro, também é produtora. Então foi muito legal, foram filmes assim de vários países que a gente disponibilizou. A estética do festival foi muito legal, a escolha, enfim, um monte de coisas. Eu tenho pouco tempo, eu vou falar pouco, tá, gente? Foi em abril, né, que a gente executou. Aí eu tenho 4 Décadas para Rondônia, que é uma série documental de 3 episódios, enfim, tem um teaser aí, depois eu dou o endereço para vocês. E tem o Vozes da Memória 2, que ele vem do 1, né? O 1 foi um sucesso e a gente agora tem o 2.
E eu tenho uma pesquisa que eu realizei também, que se chama Cidade Submersa, e que eu fiz, assim, eu não quis fazer só uma pesquisa escrita, então eu fiz também um vídeo instalação lá no Porto do Cainágua, e que foi incrível, porque eu tinha gravado eles em 2019, a cheia e um monte de coisas, e eu consegui fazer o que eu queria antes e não conseguia, que era exibir lá com o Rodolfo Bartolo tocando lá, o Bart Beats, que é um projeto incrível, assim, fazendo aquele som assim, hipnótico e aquelas imagens, assim. Então foi uma videoinstalação assim, incrível. Eu não pude divulgar para muita gente para não gerar aglomeração, né? Mas quem é de lá, com certeza se viu. E é isso, eu estou muito feliz que tem Aldir Blanc, que a gente tem, e que a gente tem a possibilidade do Lab 2 também, que é continuar essa lei. E, enfim, temos que também agilizar o nosso fundo de cultura, né? Mais para frente, quando terminar esse processo. Agradeço a todas e todes. Um abraço. Maravilha, Raíssa. Obrigado. Anderson e Ed, a gente acabou não combinando quem vem agora, né? Enquanto vocês podem, de repente, fechar, é importante assim, esse histórico que o Chicão levantou, né? Para nós entendermos de onde vem, quando começou, ele que acompanhou, inclusive, dentro, institucionalmente, porque pertencia à época ao Conselho. A Raíssa levantou essa ideia, né, de que talvez não fosse a pandemia, talvez não tivéssemos, mas foi fundamental essa lei porque ela se revelou muito mais equânime, muito mais justa na distribuição dos recursos. Eu acho que é a primeira vez que os recursos, de fato, chegaram a todo o Brasil, ainda que nem todos conseguiram aplicar, mas esse eu acho que, penso eu, passa a ser um modelo para se pensar as políticas públicas na área cultural de agora em diante. Quer dizer, a Aldir Blanc passa a ser um norte, né? E com relação aos valores, tem um ponto que, inclusive, o Chicão defende também há bastante tempo, e os demais, e outros artistas de outros estados, inclusive, como o pessoal do Acre, da Amazonas, que é o custo amazônico, né? Alguém comentou lá no chat que, no caso do audiovisual, os equipamentos são, inclusive, também preço em dólar, então, portanto, tem uma variação tremenda de preços aliada ao custo amazônico, então, algumas áreas realmente, e cinema, mesmo feito artesanalmente, ele tem um modelo industrial, então tem um outro olhar, e é importante a Raíssa estar aqui para falar. O Ed também é da área. E aí, quem eu chamo agora? O bem-vindo? Maravilha, o Ed vai encerrar. Então, Anderson, bem-vindo, nascido em Porto Velho, filho do compositor pós-tropicalista Anderson Bem-vindo Pereira, é graduando em música pela Universidade Federal de Rondônia, professor de contrabaixo e musicalização infantil e diretor musical na School of Rock Porto Velho. Colabora como instrumentista e compositor nas bandas Bem-vindo ao Pacífico, quem não conhece tem que conhecer, como instrumentista e compositor nas bandas Soda Cáustica, integrou também o projeto Prognóis, na qual fez a produção musical do EP Esquizoide, lançado em 2015, e como instrumentista na gravação do CD Solar 2019, tendo shows e lançamentos realizados no Teatro 1 do Sesc Esplanada e no Carioca Prog Festival 2019, no Centro de Música Carioca do Rio de Janeiro. Da banda Vitrola de Ficha, com a qual participou do 47º Festival Nacional da Canção em Minas Gerais, em 2018, como instrumentista e técnico do estúdio do disco Perfume nos Olhos, do grupo 3 de Nós, também trabalho belíssimo, e que o Anderson, bem-vindo, participa brilhantemente, e na produção e direção musical dos álbuns Futuro, de A Black Z, e Sobre Você, de Bruno Bratilieri, lançados em 2001. Atuou como diretor musical na montagem do espetáculo teatral Canto Local, de 2015, e recital de poesia Mormaço, do poeta Eliseu Braga, de 2017, em composição de trilha sonora para exposição Povo Poder, de Nilson Santos e Gabriel Bicho, produzido pelo Coletivo Madeirista. Quer dizer, o Anderson está em todas, né, Anderson? Então, por favor, é realmente um excelente músico, para quem já conhece, sabe do que estou falando,
comece com sua autodescrição, por favor, e eu vou zerar aqui o seu tempo. Fique à vontade. Boa tarde, me chamo Anderson Bem-vindo, sou negro, tenho cabelos cacheados e longos, estou de camisa branca, num fundo com estampas de baterias. Né? Pois bem, né, agradecer o convite, que para mim foi diretamente através do Departamento de Artes, na pessoa do professor Kleber, enquanto meu professor, eu ainda discente da universidade, agradecer a iniciativa da Pró-Reitoria, e assim, eu acho que esse espaço me é muito caro pela minha relação com a universidade, por ter produzido bastante, até durante o período da pandemia, né, com o Festival Unirarte Cultura, e poder dessa devolutiva também numa forma, né, através de uma ação formativa, para mim é muito importante, porque eu sou fruto de uma ação de ações afirmativas que a universidade desempenhou, né? Através da assistência estudantil, através da Bolsa de Cultura, da Proceia, e hoje está podendo partilhar o resultado do meu trabalho enquanto artista, também enquanto discente, enquanto profissional que se formou, que está se formando, né? Que agora pela Universidade Federal de Rondônia. Então, gostaria de deixar bem claro o papel central que a universidade tem no estado de Rondônia, na promoção da cultura, através dos fomentos aos discentes, à comunidade acadêmica e na exposição, na exibição dos produtos culturais para a comunidade externa. A Raíssa tocou num ponto que eu vinha pensando a respeito, né, da Lei Aldir Blanc aqui no estado, a questão dos prazos, né? A minha experiência também foi nesse sentido, porque a gente teve os editais sendo publicados numa realidade em relação aos contágios e taxas de leitos ocupados na UTI, e a gente teve outra durante a execução. A gente teve a nova variante que surgiu aqui do lado. A gente teve, em função disso, essas taxas de ocupação de leitos acima dos 90%, a gente teve os lockdowns, e isso não foi considerado durante a execução, né? Pelo menos um mês, os decretos restritivos foram sendo prorrogados e havia a descrição clara das atividades que eram essenciais, e as atividades ligadas à produção cultural não eram atividades essenciais, obviamente, mas esse tempo não foi considerado num primeiro momento, e essa resposta demorou para chegar, né? E, especialmente nesse sentido, assim, claro que quando a gente concordou com os termos dos editais, era uma outra realidade, por isso que eu acredito que a pandemia nos trouxe muitas realidades extremamente mutáveis, então estar atento a elas é cuidar das pessoas também, né? E no meu caso específico, na entrega de alguns dos produtos culturais no qual eu estive envolvido, a Covid-19 atacou minha família de uma forma muito grave mesmo, assim. Então foi um período num desgaste físico, emocional, e para quem, né, trabalhou comigo, Ed, mais próximo, né, eu precisei falar assim, não dou conta porque não tenho condições físicas e emocionais a partir desse momento. Ainda bem que isso foi no final, assim, quando, né, muitos dos trabalhos já estavam se encerrando. Eu acho que isso é algo para se levar em conta. A gente teve o caso nas Olimpíadas das Simone Biles, né, que para cuidar da sua saúde mental também precisou falar downtime, não dou conta agora. Então, essa deve ser uma preocupação que a gente precisa manter daqui em diante para todas as áreas, né? Para todas as áreas, assim, não só na área da cultura, na área do esporte. Nós artistas estudamos muito para produzir o nosso produto estético. E aí a gente tem que estudar muito para poder
se tornar o produtor cultural para viabilizar esse produto estético. Então, é um esforço tremendo, assim, e nesse sentido, esse esforço, ele não vale de nada se o seu autocuidado não está em dia, se a sua saúde mental não está em dia. Eu, como professor de música, falo para meus alunos que nosso primeiro instrumento é o corpo. Se a gente não cuidar bem dele, não adianta eu estudar contrabaixo, não adianta eu estudar bateria, enfim. Porque nosso primeiro instrumento, a gente deve cuidar muito bem dele, é o corpo. E aí, a minha experiência nesse sentido, e a minha partilha é extremamente pessoal, assim, né? E nesse sentido também, as homenagens que a gente fez no disco, a gente não poderia deixar de citar esses familiares que se foram, tanto meu, quanto de parentes, de amigos próximos, dos meus companheiros de banda. Nosso encarte faz questão de trazer os nomes dessas pessoas, essas memórias, devem permanecer acesas. Eu acho que, né, o edital recebe, a lei recebe o nome de um grande compositor, que também, né, passou em função da pandemia, falar o nome dele, citar outras histórias individuais, outros sofrimentos que aconteceram em 2020 e 2021, e que a gente espera muito seja evitado, que a gente consiga produzir diante de um cenário com mais calma, com uma extrema serenidade na produção, para exercer todo esse esforço que eu havia comentado anteriormente da melhor forma possível. Bom, eu fui proponente do álbum da minha banda, Bem-vindo ao Pacífico. Foi o nosso primeiro álbum, com 12 faixas, o disco Terra Firme. E, nesse sentido, o edital foi muito importante, porque a gente vinha de 2019, a virada de 2020, numa série de composições. A gente tocava praticamente toda semana, inclusive se apresentando em bares, né? Além do trabalho autoral, a gente realizava os trabalhos de ganho imediato, né? De tocar na noite e tudo mais, assim. Como os muitos outros músicos que trabalham com música autoral, também tem que tocar na noite, viver de baile, viver de dar aula e tudo mais. E isso tudo, de uma hora para outra, não existia mais. Até criar-se a cultura de consumir esse tipo de produto online, de se poder dar aula online de música, houve um lapso, né, considerável, né, de mudança de mentalidade, de consumir esse tipo de conteúdo. Então, o primeiro impacto econômico, né, que todos sofreram, e para todo mundo, né, essa realidade foi extremamente assustadora no primeiro momento. E o segundo foi a interrupção de um fluxo de trabalho que a gente vinha executando, uma série de composições já prontas, né, para o que viria a se tornar o disco. Então, até mesmo os ensaios, né, a gente ficou um período muito longo sem poder ensaiar de fato. Então, a partir, né, da contemplação com os recursos do edital, que esses trabalhos foram sendo retomados pouco a pouco. E a música, o teatro, né, são artes que ocorrem temporalmente, né? A execução de uma música, ela depende de pessoas tocando dela, né? Pelo menos em algum momento vai precisar de alguém, de que pessoas se reúnam para produzir. E essa produção também, quando a gente começou a se reunir, a gente procurava manter os máximos cuidados, e eu devo ter feito durante a execução do projeto uns 3 testes SOAB e um IgG, porque a gente se expunha, a gente precisava ensaiar até mais tarde, ou gravar até mais tarde e tudo mais. Então, a minha fala é muito nesse sentido, de prever algum tipo de cuidado aos indivíduos que produzem, né, produzem a arte, assim, além
do recurso financeiro, assim. E em relação à superintendência, a gente fez um pedido formal de serem considerados, né, os decretos estaduais em relação a isso, e a resposta também não veio em tempo hábil, a resposta veio na semana que se encerrava o prazo, dizendo que o parecer não era favorável. Então, essa celeridade também que a gente necessita nesses casos, deve ser um ponto, né, no qual a superintendência deve se preocupar. A gente entende, por ter tido a experiência de conhecer o serviço público, todos os percalços desse tipo de execução. Mas se trabalhar sem saber realmente o que vai acontecer, se os prazos são esses, se os decretos valiam para a nossa atividade ou não valiam, estar muito no escuro, assim, nesse aspecto. Essa foi a minha percepção do ponto de vista de execução. E, enquanto proponente, né, um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, eu falei do início da importância dessas ações formativas, né, e eu me considero fruto dessas ações formativas da universidade e da comunidade artística, de modo geral, né. Pelo menos um ano antes, não recordo as datas, mas eu estive presente em oficinas ministradas pelo Chicão, ESC, sobre produção cultural, o Éder igualmente, né? Então, essas partilhas são muito importantes. E nós, quanto artistas, e no meu caso, educador, essas partilhas são extremamente importantes para garantir a continuidade desse tipo de serviço, para garantir a profissionalização desse tipo de serviço, para garantir que a gente tenha profissionais que o executem da melhor forma possível. A gente estava comentando a respeito dos equipamentos, né? Tudo é em dólar para se produzir cultura. Não tem outro lugar para se comprar um instrumento. A gente não tem fábrica. A gente tem as fábricas, tem montadoras no Brasil, mas as peças são todas de fora, assim, né? Então, produzir arte, se a gente for olhar o quanto uma universidade tem que investir num curso de música, num curso de teatro, é muito caro, porque a arte é cara. Os equipamentos são caros, os profissionais passam a vida toda estudando para produzir. Então, olhar também com isso em mente, assim, né? Ter algum parâmetro para igualar esses valores, né? Para serem o máximo proporcionais a todo esse esforço e ao cuidado com o artista enquanto indivíduo que a gente havia comentado. Bom, acho que era isso, assim, que eu gostaria de partilhar. Agradecer mais uma vez, assim, é muito bom rever todo mundo, assim, poder estar vendo o Chicão, poder estar vendo o Edier, o Adailton e a Raíssa, assim, que a gente, né, teve esses encontros em outros momentos e estou super ansioso para esses encontros presenciais quanto antes. Maravilha, obrigado, Anderson. Pessoal, a gente precisa fazer uma decisão aqui ao vivo agora. Peço que vocês, Raíssa, Edier, Chicão, Anderson, a gente teve um problema técnico, evidentemente, e trata-se de uma partilha. Então, ainda não tem nenhuma pergunta no chat, mas as pessoas podem perguntar. O que vocês acham? Deixa as perguntas para a mesa final ou a gente pergunta? Eu gostaria que vocês respondessem aí no chat, que sim, que não, enquanto eu faço a apresentação do Edier. De qualquer forma, o Anderson tocou num ponto, e a Raíssa também já tinha tocado, com relação aos cuidados, né? Como são muitas linguagens, cada linguagem é muito específica, e às vezes essas dificuldades na emergência e no lançamento dos editais nem sempre dá para pensar. Mas, de qualquer forma, como a Raíssa tinha comentado, outros também, da questão da troca, né, da comunicação. Eu acho isso fundamental, eu acho que a Sejusel fez um esforço teve várias reuniões no início, e, ao mesmo tempo, eu acho importante os artistas entenderem que tem uma burocracia que não dá para fugir por parte
daquilo que é público, e, ao mesmo tempo, é importante também que a parte pública não veja o artista como um adversário, né? E sim como alguém que está querendo colaborar. Então, essa troca e essa parceria é fundamental, porque, na verdade, eu acho que ambos, isso é meu ponto de vista, e fiquem à vontade para discordarem também, não tem problema, mas meu ponto de vista é que ambos estão servindo à sociedade. O artista também, ele é um meio. O fim da política pública é a sociedade de maneira geral, vai fazer com que chegue o cinema, ele vai fazer com que chegue a música, vai fazer com que chegue o teatro. Então, a gente não pode se ver, de fato, como adversário, mas sim como parceiro nessa construção. Então, now, last but not least, o Edger colocou aqui que talvez, então, se alguém tiver perguntas, por favor, já coloca aí no chat, que na fala dele a gente abre por um tempo de perguntas. A gente já pede desculpa para a próxima mesa, vai atrasar um pouquinho, mas faz parte, acho que esse momento de partilha é importante. Então, se você que está nos vendo nesse momento tiver perguntas, já faz a pergunta, porque após a fala dele eu vou fazer as perguntas e nos encaminhamos para as considerações finais. Então, o Edger, ele é multiartista, né, gente? Então, produtor cultural, escritor, ator, diretor de teatro e cinema, graduado em letras, técnico em audiovisual, é organizador do Madeira Festival de Teatro e do Cine RO, Festival de Cinema de Rondônia, conquistou prêmios da Ancine, do Sesc, do Itaú Cultural e outras instituições. No cinema possui obras premiadas no Brasil e no exterior, e não sabia, mas ele já possui 5 livros publicados. Eu tinha conhecimento dos 2 últimos, tá, Ed? É muito bom. Então, realmente é uma criatividade tremenda. 5 livros já de poesia e também de prosa, além de ser escritor de diversos roteiros para teatro e cinema. Muito bem-vindo. Edger William, a palavra é sua. Olá, boa tarde, Adailton, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como a Adailton já me descreveu, no sentido de profissão, eu atuo em vários campos da arte. Sou uma pessoa preta não retinta, tenho cabelo cacheado curto, com luzes, estou com óculos estilo Harry Potter, que tem as lentes redondas. Estou trajando uma camisa preta com florais coloridos e atrás de mim uma parede branca. Adailton, eu quero começar pegando um ponto, nem tinha planejado falar sobre isso, mas eu quero começar por um ponto da tua fala anterior, quando tu dizes sobre a importância da arte, de nós sermos o meio de oportunizar, né, ao cidadão o exercício do seu direito à arte e cultura. E quando a gente analisa o cenário das políticas públicas para os diversos direitos do cidadão, nós não vemos em outras áreas as empresas, as pessoas físicas que são contratadas terem que fazer contrapartidas sociais após realizarem o seu serviço. Né? Por exemplo, um professor, ele vai receber o seu salário e a contrapartida dele são as aulas, né? O exercício da profissão dentro da sala de aula e os demais ali de diário, avaliações, etc. Mas nós, quando somos contratados, nós temos, quando passamos por esses processos de editais, nós, além do produto que eu vejo já como a contrapartida, né, do recurso que estamos recebendo, nós temos que realizar oficinas, realizar uma série de ações como contrapartidas sociais. Não que isso seja ruim de ser realizado, mas eu imagino que isso deveria ser custeado também, né? Deveria ser possível colocar dentro da planilha orçamentária, e isso não ficou muito claro dentro do último edital. Se a gente vai, por exemplo, para a Lei Rouanet, dentro da Lei Rouanet, quando você tem a contrapartida, você pode colocar ali
todas as rubricas relativas à contrapartida. Então, você vai colocar ali o valor do intérprete de Libras, o valor do profissional que vai realizar a oficina e etc. E nos últimos editais isso não estava muito explícito, se era possível. Na verdade, me parecia muito mais de que não era possível. Então, fica aí como uma primeira reflexão essa questão das contrapartidas. Né? A contrapartida do nosso trabalho é o produto que a gente entrega, o produto artístico que a gente entrega. Né? Mas, dito isso, essa partilha, quando eu recebi o convite, tanto seu quanto do Kleber, eu fiquei pensando em como essa partilha poderia ser produtiva para as pessoas que estão nos assistindo e que não conseguiram realizar projetos, que não conseguiram escrever projetos e, portanto, ficaram de fora do certame. E, pensando nisso, durante essa semana, eu, lembrando de todo o histórico de aprendizado que eu tive, né, o histórico de aprendizado de alguém que nasceu no interior, que nasceu em Ariquemes e que, em determinado momento, viu a necessidade de sair da sua cidade, viajar para outro estado para aprender produção, para aprender como sobreviver de arte, e quando volta para Rondônia faz uma residência artística no Imaginário, junto com esse cara que é mestre da produção cultural em Rondônia. Eu não poderia deixar que tudo isso que eu adquiri de conhecimento não pudesse voltar para as pessoas que estão nos assistindo de algum modo. E pensando em tudo isso que eu aprendi, eu editei um guia prático de produção. Eu não sei se eu estou travando. Para mim, parece toda hora que estão caindo na tela, eu não sei se eu estou travando ou se são as pessoas. Para mim, não. Para mim, não. Maravilha. Maravilha. E aí, eu criei um guia prático que explicita todos os tópicos, todos os itens que são exigidos dentro do edital. É óbvio que cada edital tem suas regras, tem suas particularidades, mas, em síntese, uma apresentação de um projeto sempre vai ter os mesmos princípios. Uma justificativa terão sempre os mesmos princípios, os objetivos e assim por sequência. Né? Muitas pessoas entram em contato, Éder, eu não sei fazer o cronograma, você pode me ajudar? Ou eu não sei como organizar a planilha orçamentária, tu tem algum modelo? E pensando nisso, em nome da Zenital Produções e do Imaginário, que é essa entidade rondoniense de produção que só quem pôde passar aqui 2 anos sabe o quanto que isso agrega, eu editei e vou disponibilizar agora no chat ao vivo da live, o arquivo desse guia prático. Então, as pessoas que ainda não têm uma noção de como escrever um projeto, eu gostaria de dizer que é mais fácil aprovar o projeto do que executá-lo. Então, quando fores fazer um projeto, quando você pensar em um projeto, tenha certeza de que você precisa de ter uma responsabilidade, porque você está pegando um recurso público, e quando você pega um recurso público, você está pegando um recurso que é de toda a população. E é em nome dessa população e para essa população que você tem que produzir. Né? A gente vê muitas pessoas querendo colocar os seus sonhos por meio dos editais, isso não tem problema, é isso, tá tudo certo. Mas precisa voltar para a sociedade, porque o recurso vem da sociedade. Então, a minha dica para quem tem interesse em produzir e nunca produziu, cerque-se de bons profissionais que vão guiá-lo, vão ajudá-lo no processo de produção do seu projeto, para que, quando finalizar, seja aquele projeto incrível, maravilhoso, e espero que esse guia possa te ajudar de algum modo a escrever os projetos. Né? Esse guia eu escrevi porque, como disse o Jobson lá no começo, a gente precisa fazer esse recurso ser aplicado. E para que esse recurso seja aplicado, a gente precisa que os artistas sejam proponentes, se tornem proponentes, escrevam seus projetos e, por consequência, sejam aprovados e consigam esse recurso. Eu gostaria, agora na sequência, de agradecer. Às vezes a gente fica pensando, né, sobre você agradecer ao gestor por ele fazer o papel dele. Mas eu gostaria de agradecer à equipe da Sejusel por todos os vários acertos que tiveram durante o processo.
né, e por todas as correções que fizeram durante o processo, como no caso da prorrogação do tempo, depois de uma iniciativa aí de artistas como a Raíssa, e esse tempo a mais foi essencial para diversos projetos, e vários dos projetos eu estava participando da produção de um modo ou de outro. Eu não sei quantos que estão nos assistindo ou quantos aqui sabem, mas nós temos, dentro desse processo de editais, uma reverberação na cadeia produtiva, em que nós somos chamados para vários projetos. Os profissionais vão trabalhando em vários projetos. Eu trabalhei com um artista incrível, que é o A Black Z, e durante o processo, com ele e com o Anderson Bem-vindo, a pandemia realmente ferrou muito, e houve muitos atrasos, e essa prorrogação foi um grande acerto da Sejusel. E agradecer porque, quando a gente olha outros estados, tem estados que realmente a aplicação foi muito melhor do que em Rondônia, porque eram equipes que já estavam habituadas a trabalhar com editais, mas nós temos estados como o Paraná, que é pioneiro em trabalhar com editais, tem seu próprio sistema de cultura dentro do estado, tem fundo ativo, tem editais de mecenato estadual e municipal, e lá os artistas estão assim boquiabertos com a ineficiência e com a falta de respeito com os artistas que teve durante esse processo de aplicação da lei. Então, obrigado a toda a equipe da Sejusel, a todos e todas que participaram desse processo, né? À época nós tínhamos a Carmélia, o Jobson, a Val Barbosa, que estava coordenando os editais, e, enfim, ao Conselho Estadual também, por todos os seus posicionamentos e cobranças, e eu acho que juntos a gente vai construindo. E foi graças a toda essa construção, né, que lá atrás, durante o processo de discussões da Lei Aldir Blanc, que nós tivemos aqui como representante do Estado de Rondônia, o Chicão Santos, que à época era presidente do Conselho Estadual. Graças a todas as pessoas que trabalharam para que essa lei fosse real, nós tivemos a oportunidade de ver inúmeros trabalhos em Rondônia. Foram muitos e muitos e muitos. Eu não consegui acompanhar os trabalhos por conta de estar trabalhando muito em outros projetos. Eu jamais pensei que em um ano de pandemia eu pudesse ter tanto trabalho. E para mim, que vivo de arte, literalmente viver só de arte para arte, eu não tenho outra profissão, não trabalham com outras profissões, né? Porque geralmente o artista viver e sobreviver, ele sempre tem um esteio ali, né? Sempre tem uma outra profissão para, se a arte não estiver dando dinheiro, ele acaba pegando de outro lugar. E eu há 5 anos vivo disso. E veio a pandemia, eu já fiquei desesperado, né? E eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Muito menos imaginei que no estado de Rondônia a gente fosse ver tanta produção. Eu conheci tanta gente que eu não conhecia, eu tive tanto contato com pessoas que eu não sabia que produziam, que isso me deixou eufórico e esperançoso de que a cena no estado de Rondônia ela se mantenha, se perdure e se multiplique, né? E eu gostaria muito que nós fôssemos multiplicadores. Durante o processo de produção dos editais, dos projetos nos editais anteriores, eu ajudei muita gente. E muitas pessoas foram realmente ajudas, sem cobrar absolutamente nada. Foi realmente uma parceria e um doar de conhecimento. Eu gostaria muito de pedir para os meus colegas que já têm habilidades na escrita de projetos, que quando alguém lhe perguntar como fazer alguma coisa, que doe 10 minutos do seu tempo. Porque a gente precisa de mais produtores, a gente precisa de um mercado cultural em Rondônia. É só por meio de um mercado, de muita gente produzindo, que a gente vai ter uma cadeia produtiva, e por meio dessa cadeia produtiva a gente vai fazer a cultura artística do Estado se permanecer e avançar. Por fim, falar do que eu acho que é o principal projeto que eu executei, que foi o Cine RO, que foi um festival de cinema em que nós abrimos inscrições e recebemos 1.461 inscrições de filmes do Brasil e do mundo, 62 países, nós recebemos inscrições de 62 países. Nosso festival chegou a ser noticiado no Canal Brasil, então teve projeção nacional. Então, assim, foi um festival que, com esses recursos, potencializou muito, né, o projeto, e sem esse recurso não haveria.
Então, a Lei Aldir Blanc ela é essencial. E, por fim, quero deixar o meu apelo para que a Sejustel mantenha a política de editais, né? Eu sei que agora nós tivemos recurso da Lei Aldir Blanc e que, doravante, precisaremos de recursos de algum outro lugar. E o nosso Fundo Estadual de Política Cultural, nosso Fundo Estadual de Cultura, em tese, teria 0,05% do orçamento do Estado. E nem isso tem sido aplicado, nem isso tem sido depositado. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, e a Sejustel, como representante, né, como órgão gestor, fica aqui o meu apelo para que vocês cobrem e continuem cobrando. Eu sei que vocês já cobram, mas para que continuem cobrando e esse recurso seja depositado. Porque todos vimos o que a aplicação de recursos na cadeia produtiva da cultura faz. E é isso. Abraço. Obrigado. Maravilha, fala importantíssimo. Obrigado, querido. Inclusive, essa questão do fundo, né, que é muito importante, porque pós-pandemia é o que teremos, de fato, de política cultural. Então, o nosso fundo, ele existe, só precisa dos recursos para ser aplicado, e eu acho que a profusão de tudo que foi produzido, né, demonstra a importância dessa política cultural. E quando você fala, né, que teve notícia nacional, é isso, né, quando a arte, quando nós saímos, quando o Chicão, o imaginário circula, quando a Raíssa também com o seu cinema, quando você vai fazer show fora com o Anderson Bem-vindo, porque você está levando o nome da cidade, o nome do estado, e isso é importante. Teve duas questões, eu vou passar para as considerações finais, aí vocês já falam, eu acho que parte já foi, inclusive, respondida as duas que apareceram, que é da Theo Nascimento, quem foi contemplado, quais os maiores desafios, mas caso queira elencar algum desafio a mais, e o Christian Briceno está perguntando para você, Edger, onde encontra esse material, mas eu creio que você disse que ia colocar o link lá no chat do YouTube, né? E aproveitando... Já está lá, tá vendo? Então, aproveitando, recomendar também esse manual da minha amiga Andressa Batista, que escreveu um livro com o recurso da Lei Aldir Blanc, Breve Manual de Produção Cultural para Artistas Independentes. Então, veja, foi coberto todas as áreas possíveis dentro da Aldir Blanc no estado todo. Gente, eu quero agradecer demais a todos vocês, assim, 2 minutinhos para as considerações finais, eu acho que na mesma ordem, até para descansar os que falaram aí, então passar imediatamente para o Chicão, porque o nosso tempo, não só por nós, né, tivemos um problema técnico, mas agradeço a todos vocês, e Chicão, com você. Eu só quero agradecer e conclamar a todos que participem dos editais e vamos seguir. Estamos aí sempre nas redes sociais e sempre à disposição. Uma boa tarde e vamos em frente. Maravilha, obrigado. Raíssa? Como consideração final, eu gostaria que tudo que foi citado aqui fosse revisto, né, pela Sejustel, que fosse pontuado, que fosse pensado, tivessem reflexões aí sobre isso. Estou aberta ao contato também, se precisarem. Eu também, como o Edger citou agora, uma coisa que eu citei e que eu defendi muito ali no conselho, na última reunião com o conselho, é o valor dos indígenas, né? Porque eu auxiliei, né, vários indígenas e professores também na Aldir Blanc. E, assim, ele tem uma dificuldade enorme. Acho que é o seu som, bem-vindo, que está dando um chumbo aqui, não? Então, e também eu esqueci de falar que o Bem-vindo também está em todos os seus projetos. O cara é muito bom, é muito sensível, né? Assim, nós artistas somos muito sensíveis, todos e todas. E não que todo mundo não seja também, né? Todo mundo é muito. Mas eu por exemplo, eu sinto muito. E quero falar que, enfim, que a gente vá com tudo aí para esses novos editais e que a gente já tem uma melhoria muito grande, né? Prêmio agora,
uma coisa que atrapalhou muito os primeiros editais, né? Não ser prêmio, ter toda a burocracia de prestação de contas e de tipo assim, você não pode mudar uns R$100 do teu orçamento, né? Ter essa mobilidade, porque o orçamento é uma base, mas a gente sabe que tudo muda também e às vezes a gente não vai precisar tanto de uma coisa e vai precisar de uma outra coisa que não estava ali. Então, enfim, essa liberdade maior para executar os projetos é muito bem-vinda, seja o céu. E também, se vocês tiverem dúvidas quanto às linguagens, eu acho que vocês podem entrar diretamente em contato com a gente também, porque daí a gente ajuda, né? Eu estou aqui de portas abertas para ajudar, sempre, e sempre quem me procura também, eu tento ajudar, assim, passar um pouco do que eu sei, e é isso. Ger, muito legal aí, seu guia. A gente tem a Val também, que é produtora, aí está se colocando também ali, com muito conhecimento, né, dos projetos. Enfim, tem muita gente aprendendo, né? Eu, inclusive, assim, estou sempre aprendendo a cada trabalho, né? E é isso, gente. Vamos para cima. Vamos lá, seja o céu com a gente, vamos juntos, né? Um abraço a todas e todos. Anderson. Bom, minha fala nesse sentido também, de agradecer, a gente, né, percebe esse esforço também em rever as falhas durante a execução, né, do recurso, enfim. A minha fala vai no sentido do que o Chicão falou, acho que é convocar mesmo os artistas, quem não conseguiu participativo das primeiras levas de editais, estar mais atento, procurar os profissionais que já executaram, profissionais que são produtores culturais, né, projetistas, quem tem essa expertise, essas experiências, acho que é muito importante para gerar esse mercado cada vez mais sólido, cada vez mais produtivo. E, bom, é isso. Agradecer, espero ver mais produções. Foi muito, muito legal, assim, poder consumir os produtos que estavam sendo produzidos, sei lá, em Ariquemes, em outras regiões do estado, que a gente só podia ter essa experiência presencialmente. Então, manter essa experiência cada vez mais recorrente e mais forte, eu acho que vai ser um legado muito grande da tua administração da Seja o Céu para os próximos anos. Grato. Obrigado, Anderson. Edger, contigo. Eu só gostaria de agradecer por esse convite e por essa oportunidade de partilha e convocar realmente a todos os fazedores da cultura para que se inscrevam. Muita gente não se inscreveu por receio, por achar que não seria possível, por não acreditar que os editais se tornariam reais e tal, mas é real, está aí, está disponível e a gente precisa executar esse recurso para que ele não volte e para que a gente mostre que sim, a gente tem uma cadeia produtiva e que o investimento faz essa cadeia girar. Obrigado, boa sorte a todos e todas. E bom trabalho, né? Porque acho que é isso, a gente precisa trabalhar. Novamente me coloco à disposição para trocas, partilhas, para ideias. E quem tiver alguma dúvida sobre produção, quem ainda não produziu, porque eu acho que o guia ele é tão prático que eu acho que para quem já produz não vai ter nada tão assim relevante. Mas dizer que eu citei esse breve manual da Andressa é uma das minhas indicações, inclusive, ao final do guia, porque é extremamente relevante esse livro e é como se você estivesse sendo acompanhado por uma profissional durante o processo de escrita do projeto. Super vale a pena. Beijos a todos, todas. Muitíssimo obrigado. É isso, minha gente. Você que nos acompanha pelo YouTube, sintam-se todos convocados a realizarem seus projetos, até porque se inscrevam o máximo possível para que, inclusive, a Seja o Céu tenha uma real dimensão de quanto que é produzido no nosso estado, quantos são
os artistas e as artistas, né? E às vezes é pelas inscrições que dá para ter mais ou menos uma ideia. Muitíssimo obrigado, Anderson, Chicão Santos, Fred William, Raíssa Dourada, aos intérpretes Everson e Nilceia, aos técnicos Anael e Alexandre, que estiveram aí nos bastidores. Na sequência, tem uma outra mesa com outras pessoas, então o processo de partilha continua aí até a noite. Obrigado e até a próxima.